o que que acontece? Mais do que nunca, tá? Essa questão do mistério de Cristo em nós virou verdade, percebe? E aí o que acontece? Olha bem, o desdobramento. E conhecereis a verdade vos liberta. Olha o dinamismo, né? Porque prosperidade está ligada ao dinamismo, percebe? Então a gente é próspero porque nós não estamos parados, nós não estamos aqui, né? Como é que fala? Na expectativa ainda das coisas. Nós já estamos vendo as coisas acontecendo dentro de nós. Nós já estamos vendo o reino de Cristo Jesus dentro de nós. Está acontecendo. Cada dia que passa, né, parcelas da nossa mente está sendo conquistada para Cristo Jesus. Cada dia que passa, desejos do nosso coração estão sendo conquistados para Cristo Jesus. Né? E aquilo que não era, passou a ser. Aquilo que não tinha vida, passou a ter vida. Aquilo que não tinha o amor de Cristo, passou a ter o amor de Cristo. Aquilo que não tinha sabedoria de Cristo Jesus, passou a ter sabedoria de Cristo. Aquilo que não era, passou a ser. Percebe? Por isso que é importante, né? Qual é o nome de Deus? Como é que ele se manifestou lá no comecinho? Eu sou. Né? Mas esse é o nome de Deus? Sim, é o nome de Deus. Ele fala, eu sou. Né? Tem outra tradução que fala, eu sou o que eu quiser ser. Né? Então, nós estamos também falando, eu sou a expressão de Cristo. Eu, participante do corpo multimercado com vocês, sou participante do corpo de Cristo, junto com vocês. Entendeu? Agora, isso sim, é a ousadia do falar que a palavra fala. Nós estamos tendo essa ousadia de chegar e falar bem claro, eu sou a expressão de Cristo Jesus sobre a face da terra. Isso não é arrogância, percebe? E se alguém achar que é uma arrogância, esse alguém tem que buscar Cristo Jesus e se enxergar em Cristo Jesus. O que eu estou fazendo aqui agora é uma verbalização de identificação, tá? E eu me identifiquei com ele na sua morte, né? E a minha alma carne está sendo também crucificada a todo instante, tá? Por identificação. E essa é uma identificação que, como diz, das mais fáceis, embora difícil, né? É estranho falar um negócio desse, parece que é incoerente, mas eu vou explicar. A identificação com o pecado é facinho, porque afinal de contas é natural da natureza humana o pecado, né? Então ninguém precisou de pecar para se identificar com Adão, né? E eu tenho que insistir com essa situação, né, da identificação, porque o ministério do pecado ou da morte não pode ser maior do que o ministério da graça e da vida, né? Porque a palavra bem fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entende? Então, de novo, não estou falando nada novo. Estou estou reforçando, né, o que nós já experimentamos. Por quê? Porque tem agora a situação, o que era fácil e onde é que está a dificuldade. Bom, a identificação com o pecado é fácil da gente ver, né? E quando você começa a ver que em Cristo Jesus, né, ele fez o seu sacrifício na morte, né, a gente começar a se identificar com a graça de Cristo pela morte dele. E cremos que, pela morte dele, né, nós temos agora a reconciliação feita em nossos espíritos. Logo, temos livre acesso ao coração do Pai. Não é nenhuma novidade nisso. Estou somente reforçando para o quê? Para estabelecer o que está vindo depois disso. É uma coisa gradual, entendeu? Primeiro nós nos livramos do pecado e da morte. Nos identificamos com Cristo. Ele fez o sacrifício dele. Agora, ele verteu sangue pelos nossos pecados. Está resolvida a questão do pecado. Então, se você tem alguma condenação dentro de você, isso já ficou para trás. Você está perdendo seu tempo.
se você ainda está se condenando em alguma coisa. Nós temos agora livre acesso ao coração do Pai. E não é pelo seu esforço, não é porque você é bonzinho, é porque o sangue do Cordeiro te cobre. É por isso que você tem livre acesso ao coração do Pai. Tá? E essa constatação de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Isso tem que ser forte em você. Porque a superabundância tem um objetivo, que é o quê? A transmutação de natureza. A identificação agora com a vida de Cristo. Ou seja, nós identificávamos com Adão, consequentemente, né? O fruto do pecado era a morte. Com certeza nós iríamos perecer. Tá certo? Passamos a nos identificar com o sangue do Cordeiro. Então nós cremos claramente que todos os nossos pecados foram levados. Começamos a nos identificar com a vida do Cordeiro. E nós sabemos que agora sim, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Consequentemente, né, o processo de transmutação de natureza foi acessado. O botão, né, do start dessa nova situação foi apertado. Deu-se um momento na tua vida, de um start na tua vida, de uma partida. Você começou a perceber que, né, a identificação com Cristo Jesus, ela se faz presente na sua vida. Então, nada te será impossível daqui para frente. E, de novo, não é porque você é bacaninha, que você creu em Cristo Jesus, não. É porque simplesmente Ele e você faz a obra. Cristo está te revestindo. A glória de Cristo está sobre você, que você acessou o botãozinho, né? Você deu a partida. Entendeu? Não tem como mais o processo parar, tá? Por isso que o Pai quer que todos se salvem. Tá? Por quê? Porque ele quer ver realmente a manifestação da plenitude de Cristo sobre a face da terra. E é isso que nós estamos buscando. E é isso que está no coração do Pai. Então, Pai, o que o Senhor quer? Ele quer exatamente que a expressão da plenitude de Cristo sobre a face da terra. Ah, mas então Cristo vai se manifestar? Sim, Cristo vai se manifestar, mas não é vendo Cristo, tá? Ele se manifestando, é vendo Cristo nos irmãos que nós seremos transformados conforme ele é. E esse processo é o comecinho, entendeu? Não é o final, entendeu? O processo final é a manifestação da plenitude de Cristo através de cada um de nós. É a nossa identificação com a nova natureza, que é a natureza de Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança de glorificação. Cristo em nós, a glorificação. Nós já estamos nesse estágio. Por isso nós temos a ousadia do falar. Nós já nos identificamos com o Cordeiro. Nós já nos identificamos com a plenitude de Cristo. Percebe? Por fé. Ainda bem, né, que... Ainda bem não. Ainda é necessário ser falado ainda. É por fé. Percebe? Mas já não vai ser falado mais por fé. Entendeu? Afinal de contas, todo o nosso ser estará adorando ao Senhor em plenitude. Quando? Quando todo o território do meu ser for conquistado por Cristo Jesus, através do seu Santo Espírito que opera em mim. Percebe? Então, aí, o que acontece? Depois dessa situação, nada vos será impossível. Né? Eu lembro claramente, né, um desafio, um irmão amado, né, a gente estava falando acerca do nome, né, do nome de Jesus. Ao nome de Jesus, né, todos os joelhos se prostram, os demônios saem, a cura é executada e tudo mais, né? E depois nós começamos a perceber que a questão era Cristo Jesus, né? Ah, mas você vai falar agora em nome de Cristo Jesus? Pessoal, nós precisamos de entender o que é que nós estamos falando. Nós precisamos de entender o nosso momento. Percebe? Aí essa pessoa amada, eu quero ver você falar em nome de Cristo Jesus para poder ver se o demônio sai, né? E tripudiando da gente tudo mais lá, mas no bom sentido, tá? Era uma questão de maturidade.
Naquele momento eu não tive a maturidade para poder dar uma resposta para a pessoa. E a pessoa também não estava tendo maturidade para poder me questionar daquela forma que ela estava me questionando. E pela palavra e pelo nível de revelação que nós tínhamos na época, ela estava coerente. Né? E eu estava vindo com uma novidade estranha, né? E aquilo pareceu uma afronta para aquela pessoa. Entende? Aí o que acontece? Aquela estranheza estava no meu coração, como estava no coração do Paulo de Varginha, como estava no coração de cada um de vocês, começou a fazer sentido. Quando? Quando a gente começou a perceber claramente Cristo em nós. Né? Na reunião lá de Telefé de São Vicente, nós usamos isso como exemplo, inclusive. Né? Se eu pegar uma procuração do Paulo para representá-lo lá em São Vicente, eu poderia muito bem. Olha, em nome do Paulo, eu declaro tal coisa assim, assim. Em nome do Paulo, eu voto assim, 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 assado. O que significa isso? Olha, você não tem o Paulo aqui. Então, você recebeu a autoridade do Paulo para representá-lo. Só que o Paulo não está em você e nem tampouco presente. Então, em nome do Paulo, eu tomo tal assunto. Né? Naquele momento lá, eles não tinham Cristo dentro deles. Então era o momento de falar em nome de Jesus. Afinal de contas, Jesus estava fora deles. Percebe? Jesus não estava aí, eles não tinham incorporado ainda a natureza de Cristo em plenitude. Tá? Eles tinham que falar em nome de Jesus, claramente. Né? E pastores e pastoras, e homens e mulheres de Deus, né? Nobres, estudiosos, profundos, têm que falar em nome de Jesus. Agora, pessoal, eu vou relembrar, é um passado recente nosso. Isso serviu para o quê? Uma divisão de pessoas amadas do nosso meio. Não conseguiram suplantar esse desafio, não conseguiram enxergar que Cristo Jesus não é alguém exterior, é alguém que agora faz parte do nosso interior. Percebe? Não conseguiram enxergar essa situação. Então, olha, cara, eu amo vocês, entendeu? Por quê? Porque vocês conseguiram enxergar uma coisa forte que eu também consegui enxergar. Cristo em nós, né? A glorificação interior. E é isso que vai nos levar a externar Cristo em sua plenitude. Porque ele é tudo o que ele quiser ser em mim. Está entendendo? Então, esse é o ponto, essa é a nossa motivação, esse é o ponto-chave da nossa vivência hoje. Nós sabemos exatamente o que é que está acontecendo, nós sabemos o contexto todinho. Agora, nós vamos nos esquecer das pessoas que ficaram para trás? Não. Eu tenho orado por essas pessoas, eu as amo também. Só que nesse momento aqui agora, eu tenho que me amar mais. Eu tenho que amar vocês que têm a mesma revelação que eu mais. Entendeu? Porque a obra que Cristo começou em nossas vidas tem que ser terminada. Ou seja, nós expressaremos a plenitude da natureza de Cristo sobre a face da terra. Então, nesse momento, toda a minha energia, todo o meu ser está voltado para vocês, que têm o mesmo pacto que eu, que é a mesma convicção do que eu, a mesma motivação de fé do que eu. Porque eu estou vendo Cristo em vocês também estão vendo Cristo em mim. Então, o que está acontecendo? Nós temos que nada mais nada menos que ser o quê? A expressão da plenitude de Cristo sobre a face da terra. Essa é a manifestação do reino. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Entendeu? Esse é o motivo que nós vamos vencer a morte. Porque a plenitude daquela vida ressurreta que é Cristo está em você, está em mim, está em nós. Tá? Então, essa situação, aí que vira o desafio. Você crê dessa forma? É uma pergunta que você tem que responder. Se sim, nada te será impossível. Então, daqui para frente, as coisas ficam ridículas. Por quê? É Cristo em você. Fica facílimo. Por quê? Porque é Cristo em você. Entendeu? Então, não vai ser impossível porque Cristo em você vai fazer a obra que ele quiser fazer.
ele em você se manifesta em plenitude. Daí a violência que você tem feito consigo mesmo. Tá? Para que todo o teu ser adore ao Senhor Cristo Jesus. Entendeu? Então você não necessita mais de falar em nome de Jesus. Tá? E nem tampouco verbalizar Cristo, em nome de Cristo Jesus. Tá certo? Você tem que ter a ousadia. Eu sou Cristo sobre a face da terra. E se a autoridade de Cristo está em mim, e ela está, nada me será impossível. Percebe? Então eu preciso de estar executando essa situação em plenitude da minha vida. Percebe o trabalhinho que eu fiz com vocês aqui agora? Né? O salário do pecado é a morte, né? Nós já escutamos isso, não é isso? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mudou tudo, gente. Entendeu? Mudou tudo. Os nossos amados que ficaram para trás, ficaram lá. Olha, o fruto do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. Nós não podemos pecar. Se nós pecar, nós vamos morrer. O fruto do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. E daí? A coisa andou. Mas o dom gratuito do Pai é a vida eterna em Cristo Jesus. Então eu não quero olhar mais pelo sacrifício, eu não quero olhar mais para o sangue vertido na cruz, eu não quero olhar para essa situação. Isso para mim já é ponto pacífico em meu coração, é ponto pacífico em minha mente. Eu quero olhar agora o dom gratuito, percebe? Não custa nada para você, né? E aproveitando, qualquer pecado que você vai cometer custa caro. Você tem que pagar um preço. Vai comprar um litro de pinga para você beber, para ficar bêbado? Custa lá R$20, R$30, R$40. Entendeu? Você tem que pagar. Entendeu? Você tem que ter um copo. Você tem que ter alguma coisa para você chegar e fazer. Estou dando um exemplo chulo aqui, tá? Mas qualquer pecado que você vai cometer, ele tem que ser pago um preço. Tá? Agora, ao ponto que você viver Cristo é gratuito. Talvez seja por causa disso que muitas pessoas acham que não tem valor, porque é de graça. Entendeu? Agora, para nós, a preciosidade da graça está sendo muito forte, nos faz sentido. Percebe? A gente está conseguindo ver claramente o que é que Cristo fez lá, o que é que Cristo fez quando ele ressuscitou em nós e o que é que Cristo está fazendo em nós agora, nesse momento. Percebe? O trabalho não parou, entendeu? E ele vibra quando ele pega uma pessoa, né, que nem nós temos aqui no nosso meio, várias pessoas que intensamente têm buscado a plenitude da divindade. Tá certo? Agora, isso é importante agora, nesse momento, porque a plenitude da divindade tem que ser expressada na totalidade do nosso ser. O processo de metamorfose, de nós não sermos, né, Cristo e a passar a ser Cristo, entendeu? Está acontecendo. Então, mais do que nunca, toda a nossa energia tem que ficar lá, né? A metamorfose da lagarta para a borboleta, ela sofre, ela tem que despender uma energia tremenda. Por isso que ela come, fica gorda, fica aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois se coloca dentro daquele casulo, né? E se você for, de alguma forma, tentar ajudar, né, a borboleta a nascer, você impede a transmutação total. Porque se ela não arrebentar o casulo dela fazendo força, né, o sangue dela, vamos chamar assim, né, o sangue, né, o líquido que circula por ela, não vai até as asas não se formam. Percebe? E tem que, né, se você rasgar, a borboleta morre, porque ela não vai se transformar totalmente. E se ela perder as asas dela, né, não tiver as asas dela, ela não vai conseguir fazer o funcionamento pleno dela como borboleta, que ela tem o potencial de se tornar. Tá? Então, nesse momento aqui, toda a nossa energia está canalizada para essa situação. Nós precisamos de romper as nossas barreiras, precisamos de romper as nossas limitações, precisamos de romper todos os nossos problemas
para que Cristo em nós seja pleno. E você poder falar, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Percebe? Você tem que ter essa condição de falar essa frase. Isso tem que ser verdade para você, entendeu? Como tem que ser verdade para mim. E é justamente essa situação que nós estamos buscando nesse momento. Aí, quando essa situação se completar, nada nos será impossível. Entendeu? Agora, o que vai acontecer? Vendo, somos transformados conforme ele é. Né? Esse é o que nós estamos usando entre nós aqui. Vendo Cristo em cada um dos irmãos, nós estamos sendo transformados em Cristo. Amém. Isso tem sido claramente próspero em nossas vidas, né? Porque nós estamos movimentando, nós estamos vendo o movimento de Cristo em nós, tá? Agora, vai chegar um momento que a obra vai estar completa, percebe? Aí é a hora de nós voarmos com as borboletas totalmente formadas, plenas, né? O que vai acontecer? Lembrando, borboleta macho, viu? O que vai acontecer? A obra estará manifesta na plenitude da divindade. Aí, as pessoas que ainda não tomaram o conhecimento do sangue de Cristo, da ressurreição de Cristo, da manifestação de Cristo na pessoa, da transmutação de Cristo dentro da pessoa, né? Da pessoa em Cristo, percebe? E Cristo na pessoa, tá? Vou começar a ver, porque afinal de contas, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Tá? Aí sim, essa vai ser a maior pregação, porque esse é o verdadeiro evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Aí lembra-se que, para que o reino venha, a plenitude dos gentios tem que estar formada. E hoje nós estamos vendo alguns gentios transformados. A plenitude ainda não aconteceu. Enquanto não acontecer a plenitude, não vai acontecer o reino. Depois que acontecer a plenitude, aí é apertado um novo botão. Qual o botão? O botão do desvendamento, da revelação de Cristo Jesus aos judeus. Aí o remanescente dos judeus vai estar aliado com a plenitude dos gentios. Aí sim o reino é pleno. Percebe todo o trabalho que está acontecendo? Então nós estamos em qual fase? Nós estamos ainda na fase do interior, entendeu? E isso tem que acontecer em plenitude. Então nós estamos juntamente uns com os outros cooperando para o nosso crescimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Todo dia nós estamos nos alimentando com alimento forte. Tá? Quando você constatar crescimento, lembre-se, alguns irmãos ficaram para trás. Comece a orar por esses irmãos. Seja um intercessor também, que é um trabalho tremendo que nós temos que fazer. Seja alguém forte nessa área também. São nossos amados. Percebe? Nós fomos alimentados por essas pessoas. Só que o alimento forte é dado para quem é crescido. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado, né, de voltar agora para trás um pouquinho e manifestar um pouco de leite mais gordo para que eles possam crescer. Entendeu? E já poderem também comer do mesmo alimento que nós estamos comendo. Nós estamos comendo de alimento forte. Né? Eu gosto muito da analogia que as duas pessoas fazem, né? Tem muita igreja que chama você para um churrasco, espiritualmente falando. Aí chega lá, toma aqui, ó, o teu churrasco. Aí um copo de leite. Às vezes até um leitinho bem ralinho, né? Que está diluído com água, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o que te oferecem lá. Ou seja, não tem como a gente mais ir para um churrasco desse tipo. Nós experimentamos as carnes gordas em Cristo Jesus. Nós já experimentamos o que é um alimento forte, sólido em Cristo Jesus. Percebe? Então não tem mais condições alguma de nós irmos numa igreja para poder ir lá beber aquela água rala que a igreja X ou Y ou Z oferece. Né? Não existe mais esse tipo de busca nossa. Agora, nós estamos buscando a plenitude da divindade. Entendeu? E eu quero exatamente aquilo
que Davi falou, todo o meu ser adora ao Senhor. Percebe? Olha aqui, que determinação. Entendeu? Agora, além disso aí, todo o meu ser seja submisso a Cristo Jesus, de tal maneira que o meu ser já não exista mais. Aí seja o ser de Cristo em mim existindo e prosperando e se manifestando. É com isso que eu abençoo cada um de vocês. É com isso que eu me abençoo. É com isso que eu abençoo as nossas famílias. É com isso que eu abençoo os nossos amados que ficaram para trás. Tá? Com a revelação, com a manifestação do alimento sólido em Cristo Jesus para profundo crescimento. É essa violência que nós declaramos agora. Todo o nosso ser se submeta ao senhorio de Cristo. Toda a nossa mente, todo o nosso pensamento, todo o nosso coração se submeta a Cristo Jesus. Ele é o que ele quiser ser em nós. O eu sou habita em mim, habita em você. Está me escutando aqui. O eu sou se manifesta conforme ele quiser se manifestar em nosso ser. Amém. Amém.